Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio. Que troço é esse? Eu, Magali Guerino, acompanhada de... Leandro Sanches. Então, pessoal, a gente vai pedir uma forcinha para vocês. Dá um like, entre nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Em algum lugar aqui vai aparecer o nosso endereço eletrônico, tá ok? É isso aí, pessoal. Vou dar uma força, porque só assistir os vídeos, às vezes o YouTube não entende que você gosta daquele conteúdo. Isso. Então vai lá, se inscreve no canal, Curte a gente. né? Curte a gente, dá uma força pro trabalho, porque a gente precisa muito, tá? Tá ok? E hoje eu vou apresentar uma nossa convidada que, nossa, a gente se E sentiu honrada. aliás, a gente tá próximo da realeza. É verdade. Nós estamos diante de uma rainha. Verdade, é a rainha. Ela é cantora, compositora, ela é Musicista. musicista. E eu achei interessante os termos que foram usados, né? Ela é destaque do Tecnobrega e do Tech Melody. Tech Melody. Pois é. E Parabéns Olá. por todo esse destaque, Keila. Muito prazer em receber você aqui. Prazer é meu. Oi, galera. Que troço é esse? Você é conhecida como Keila Treme? Meu nickname das redes sociais é Treme Keila. Ah, tá. Mas é porque, por conta do estilo de dança, da construção da minha música, né? Que vem sendo feita desde ali 2008. E aí, em 2010, mais ou menos, surge no Pará, nas festas de aparelhagem, uma dança chamada Treme, que é o movimento Uhum. do ombro, que hoje a galera tá chamando isso de rock doido. que doido. Rock doido. Você usa essa expressão, inclusive, na sua rede social. Sim, nas redes sociais, nas músicas. Rock doido é um termo utilizado para se referir a uma festa de aparelhagem. Uhum. Mas como todo o processo, né? Aí vai acontecendo. Hoje em dia, o rock doido meio que está sendo um rótulo para um estilo musical. Que é o que há de mais novo e de mais potente dentro da cultura do tecnobrega, que é uma cultura extensa, né? Dentro do tecnobrega existe várias vertentes. O eletromelody, o tecnomelody, o batidão, que tem algumas artistas, inclusive, com esse sobrenome, Manu Batidão, Viviane Batidão, Suane Batidão, e tem agora o que a gente está chamando de rock doido. E você é conhecida como a rainha do treme, né? A rainha do treme, porque eu fui precursora do estilo de dança do treme. Levei isso pro palco e eu fui uma das poucas mulheres que foi meio que uma desconstrução, uma quebra de padrão ali da sociedade, né? Principalmente porque quando naquela época, nossa, me sinto senhora quando eu falo isso. Mas, gente, eu tinha 19 anos. Naquela época, assim, qual era o tom das coisas? As mulheres eram colocadas no palco como as divas, aquela figura, né, do mulherão, cabelão, maquiagem, pedrarias, botonas. Uma referência também muito forte dentro da estética da Joelma. Uhum. E eu sempre amei tecnobrega, sempre amei calypso, mas também gostava de andar de skate, de rock and roll, de hip hop. Então, era uma mescla dessa moleca, essa menina big girl do hip hop, que gostava que tinha que tem gogó de brega. Uhum. Então, eu não conseguia me adaptar nas bandas, porque eu tinha o meu jeitinho, né? Uhum. E aí surgiu a Gangue do Eletro, uma parceria com a Gangue do Eletro, que eu assumi os vocais, e eu me identifiquei com o estilo musical do Eletromelody, porque as batidas são mais pesadas, sintetizadores, é uma coisa mais eletrônica, mais próxima, é um tecnobrega, mas tem a coisa do eletro, sabe? Qual que é o ano da Gangue do Eletro? A Gangue do Eletro existe desde 2007, mas eu entrei na Gangue do Eletro em 2010. Uhum. Foi lá que você se tornou mais conhecida? Sim, foi na Gangue do Eletro que eu expandi pro Brasil. A gangue, assim, na verdade a gangue era uma banda de estúdio.
A gente não fazia show. Então, nosso primeiro show dessa formação foi também um dos primeiros shows da Gangue do Eletro. E eu vi um vídeo seu que você participou do programa da Xuxa, né? Sim, Ali você, Chile também. do Danilo Gentili. foram vários. Foi Danilo Gentili, Fátima Bernardes, Legendários. Nossa, muitos. Danilo Gentili, O da Xuxa, né? da Xuxa, foram vários programas de TV. Foi bem legal. Foi um período que a gente lançou o nosso primeiro disco que a gente explodiu. E vo- Desculpa. Aí, de novo, a gente começa a brigar, né? Vai lá. Não diga não. Vai lá. Você sabe que a gente tá como- esquecendo, né? Nossa, e ela tá com C. Olha eu falando. Isso aqui é uma lembrança do nosso programa. Ai, me Eu falaram vou puxar que ia ter a orelha presentinhos. dele, tá, pessoal? Me falaram que ia ter presentinhos. Eu fiquei ansiosa por esse presente. Pode abrir, pode Deixa eu abrir. abrir, gente. Pode usar. Pode usar, tá? Uma coisa que eu sempre falo, né? Ai, não. Eu vou Você falar. não vai falar, né? Falar. A Magali lavou. Tá, ele, Tá. gente, ele não para de falar isso, eu já não aguento mais. Você gostou, Keila? Gostou? Nossa, que linda, eu adorei. Olha, gente, que fofinha. Muito fofa. A gente sempre fica preocupado com os E com esse desenhos. sorrisão, né? Eu gostei que ela tem brilho nos olhos. Tem sim. Mas você tem brilho no Eu sol. amei. Você pode já usar, tá? Eu sei que Ai, você tá já com vou sede, usar. né? Já vou usar, pessoal. Tadinha. Vamos lá, que eu sou sagitariana. Vamos lá, devagar, que a pessoa é super desastrada. Aqui que eu sirvo pra você. E aí. Então você gostou do desenho, né? O desenho é sempre uma parte Amei muito. Delicada pra gente. porque vai que a pessoa não Gostei, eu gostei de um sorrisão, assim. Cara, E assim, foi uma quebra naquela época, porque não se via meninas dançando treme, né? Então foi uma quebra de padrão, comportamental também. Porque além do treme, eu levava o popping do hip hop pro palco. As divas todas de cabelos compridos e eu, Chanel. Você é cabelo curtinho. Isso aí já tem muitos anos e isso acabou se tornando Seu estilo. minha marca, meu cabelo acabou se tornando um símbolo, né? Uma marca. Uhum. Então eu já tentei mudar, mas o povo não deixa, acabo tendo que voltar para pro Chanel preto. E aí, nesse movimento todo, você conheceu a Gabi Amarantos, né? A Gabi conheço desde até antes de entrar na Gangue do Eletro, porque eu já cantava em bandas de tecnobrega, Uhum. né? Então a Gabi já era assim, estouradíssima, um grande fenômeno na nossa música. E a Gabi é precursora, né, do tecnobrega, acho que não só aqui no Brasil, mas acho que dentro do tecnobrega, do movimento tecnobrega no Pará mesmo, né, que na época que não tinha nem CD, era disquete, ela já ia com o disquete dela levar as músicas dela para os DJs tocarem nas festas. Então daí você já tira, a gente já chegou na época do CD, do pendrive, então já é outra geração. Então quando eu conheci a Gabi, quando eu me aproximei da Gabi, na verdade, foi quando a Gangue começou a fazer shows aqui por São Paulo, que ela também estava nesse movimento, né? Ela também já estava conseguindo circular um pouco mais para além do Pará, e a Gangue fez 2 shows em Belém, e logo em seguida a gente já estava em São Paulo, foi muito rápido. Então o nosso movimento, eu posso dizer assim, ele foi de fora para dentro, apesar de as nossas músicas serem grandes hits das aparelhagens, ninguém tinha visto o nosso show, a gente não era uma banda que estava nos palcos, a gente era uma banda que gravava muito todo dia, 3, 4 músicas para as aparelhagens, para os fã-clubes dessas aparelhagens, né? As aparelhagens que são grandes equipamentos sonoros, tipo Crocodilo, Príncipe Negro, Rubi. Então é todo um universo que você entende só indo no Pará para entender, para viver, né? Para entender a energia do tecnobrega. Isso que você falou me remete a uma coisa que o tecnobrega, o tecnomelody, ele nasceu na periferia, né? Uhum. Do Pará. Sim, ele é. E ele não vem carregado de rótulos, porque a gente sabe que aí também entra a questão da classe social. Sim, dos ele tem esses preconceitos.
rótulos da marginalização, tudo que vem do povo preto, tudo que vem da periferia, tudo que vem das, vamos dizer, das minorias das classes, da base da sociedade, ela vai ter um enfrentamento com o elitismo, né? Vai ser Sim. sempre o lugar de, ai, essa música não presta, ai, isso... Hoje em dia, eu posso dizer que a gente já desconstruiu muita coisa, mas ainda existe o enfrentamento, com certeza, sempre vai existir, porque o racismo ele está intrínseco na sociedade, ele está entranhado. E a gente sofre duas vezes, porque não é só o racismo, é o racismo contra a cultura negra, mas também a cultura indígena, o povo indígena, as características indígenas, porque nós do norte a gente só percebe que a gente tem características fortíssimas indígenas quando a gente vem para cá, Sim. que a gente vê os traços das pessoas Sim. muito diferentes e a gente não percebe que a gente é tão forte assim, né? Uhum. Porque é um povo colonizado. Eu acho que o Brasil todo é colonizado, mas quando se trata do norte, a gente tem uma questão da segregação, né? Do isolamento geográfico, os custos amazônicos, tudo é muito difícil para sair, para entrar. Mas com tudo isso, com todo esse enfrentamento, é muita autenticidade, é muita força de vontade, é muita energia de querer fazer as coisas acontecerem e é muita tecnologia. A gente tem a nossa tecnologia, sabe? Essa parte. Apesar desses rótulos e enfrentamentos, a gente, por conta disso também, a gente meio que tem uma característica comportamental que é justamente essa do confrontar, do quebrar padrões, do novo, do autêntico. Tem uma força quando você vai no Pará, quando você conhece cultura nortista, né, que não é só o Pará, o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, né? Essa é uma região gigantesca, que a gente fala que o Maranhão também é norte. O Maranhão não é norte, é nordeste, mas a gente fala que o Maranhão faz parte do norte também, por ser floresta amazônica, né? Uhum. Que é a Amazônia Legal. Acho que todo esse povo, ele tem essa coisa da garra, do querer ser ouvido, querer ser visto, de figuras que façam com que a gente se identifique quando a gente está aqui. Porque quando a gente olha para a TV, quando a gente olha para os programas de TV, quando a gente olha para as novelas, para os filmes, a gente pouco se vê, né? Hoje em dia existe uma representatividade fortíssima do povo preto, existe, né, uma representatividade do Nordeste forte, mas o Norte ele sempre ficou segregado. O momento que a gente conseguiu estar em ascensão foi agora na COP30, mas a ascensão veio carregadíssima de hate, carregadíssima Verdade. de preconceitos, de várias questões, inclusive de dizer que esse fim do mundo. Você falou, não, meu amor, aqui é o começo do Brasil. Sim. Inclusive, isso aí que você está falando é bem interessante, porque por muito tempo os meios de comunicação eles tiveram essa parte, essa imagem do eixo Rio-São Paulo, né? Sim. As características Sim. físicas. E hoje a gente está vendo essa representatividade a gente estava até falando, né, do Juan, né, que a gente estava Sim. conversando como que ele é uma pessoa querida, né, e que parece que as pessoas estão buscando, né, essas pessoas que Queima ali uma energia, né, na pessoa. e essa característica física, né, dos povos Isso. ali Dos traços, né? traços, isso daí parece que povoando a mídia, né? Sim. Isso é muito legal, né? É uma luta. Eu acho que é um pelo momento equilíbrio, de né? desconstrução, da gente aparecer, da gente ter o nosso lugar de fala, né? Porque há muito tempo o Brasil vive alienado, sem saber, alienado a respeito do que é o norte, né? Que são grandes cidades extremamente desenvolvidas, cidades que têm profissionais de altíssima qualidade, cidades que têm uma cultura riquíssima e principalmente autêntica. E, por exemplo, as aparelhagens não tem lugar no mundo que exista aparelhagem, só no Pará. Não tem lugar. O tucupi, o tacacá foi considerado uma cultura genuinamente brasileira.
né, o caldo do tucupi ali, do tacacá, foi considerado uma cultura genuinamente brasileira e o Pará esteve com um nome em várias listas de melhor culinária do mundo. Sim. É por causa da sua autenticidade. Eu acho que isso acontece com a gente em todos os ambientes, na música, no cinema, na moda, né? Porque quando a gente vem falar de moda, a gente vem falando de sustentabilidade também, dos caroços de açaí, das fibras, né? Então, o norte é um mundo tecnológico. A gente tem as nossas tecnologias ancestrais, que eu falo, né? É legal isso daí, porque eu tava reparando em você. ah, você nasceu na Amazonas e você foi pro Pará, você viveu no Pará, Sim, né? eu fui parar. Você se considera, a gente, até no seu Instagram tá lá parazonense, né? Paradonense. Que você se considera dos dois lugares. É uma junção, né? Junção, e você carrega a bandeira aqui É, a bandeira do do Pará. Pará, que é uma coisa interessante, porque o Juan também, né? É. Ele tem tatuado. Parece que existe um orgulho, E né? existe um orgulho, porque eu acho que faz parte também disso aí, dessa questão da a gente nunca se viu lá, então vamos fazer o nosso, vamos ser felizes com o que a gente tem aqui, Uhum. o mercado no norte se retroalimenta. Tipo, a gente não precisa, vamos dizer assim, necessariamente que o Sudeste nos valide ou nos reconheça para que a gente exista ali, no nosso ambiente. O que a gente quer é que a gente expandir, a gente quer ser visto por todo mundo. É um querer, mas não que isso vá mudar de alguma forma, assim, sabe? Acho que cada vez mais o povo paraense ele é muito orgulhoso, muito bairrista, né? Da sua cultura, da sua bandeira. Se você for a Belém, você vai ver bandeira do Pará em todos os lugares. É interessante que tudo que você trouxe para nós sobre esse preconceito, sobre essa questão da música vindo da periferia, a gente pode estar dizendo então que você é uma ativista. Isso pode ser. Se eu vou puxar, GPT me chama de ativista cultural. É uma pessoa subversiva, né? Eu sempre fui. Inclusive, o pessoal me chama de bocuda, né? Aquela é bocuda, Mas porque eu acho sempre que falo. a pessoa, para ser artista, ela precisa ter essa coisa da subversão, né? Que, Eu acho que sim também, principalmente quando se vem de um lugar político, sim. porque eu ocupo um lugar político. Eu sou uma mulher periférica, nortista, descendente indígena e que faço música periférica, faço música considerada marginal, né? Então, País conservador. num país conservador, se eu não tiver essa postura, que eu falo que é uma postura punk, que é a postura contra a cultura, né? Não faz sentido, né? Eu sou mãe de 4 crianças, e isso também faz com que eu busque com força fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que apesar de ser cansativo, acho que a gente tem que educar, né? Por onde a gente passa nos diálogos. Você já pensou em... Aprender, né? Porque tudo é uma troca, né? Cortei. Tudo bem. Mais uma Vai lá, vez. não vai lá. Você tem licença poética. Vai Então lá. tá bom, né? Você já pensou em alguma vez mudar de estilo musical? Não, nunca. Na verdade, já foi oferecido a mim dinheiro para investir na minha carreira para cantar outros estilos musicais, tipo sertanejo, porque eu tenho a minha voz ela tem uma característica assim que eu consigo me adaptar a vários estilos musicais, né? Mas assim, o que que acontece comigo? Não que eu me limite, eu posso gravar o que eu quiser, mas o meu trabalho ele vai ser sempre baseado no tecnobrega, no brega, né? No rock doido, porque é o que me move, é o que me mexe comigo no palco. Então não é qualquer coisa que mexe com a gente, né? Então isso foge da minha verdade. Então eu acho que quando não tem verdade no que se faz em cima do palco, você não consegue alcançar as pessoas. Ou pode até alcançar, mas em algum momento essa mentira vai ser descoberta, vai ser desconstruída. Eu já gravei funk, eu já gravei forró, eu já gravei um tecnobrega meio misturado com sertanejo, já gravei rock and roll, já gravei com todo mundo, R&B, muita coisa. Eu sou uma artista diversa, mas sempre com base
com o pezinho ali no Tecnobrega, sempre levantando as minhas bandeiras do treme, do rock doido, do Tecnobrega, da aparelhagem do Pará. E como é que você se sentiu quando vocês foram convidados, no caso a gangue, né? Ela foi convidada para fazer a abertura dos Jogos Olímpicos Nossa. de 2016, né? Isso. Eu acho que naquele momento ali do convite, eu não tinha nem dimensão do que era, do que ia acontecer, né? Ah, é só porque o diretor quer muito a Gangue do Eletro. E aí a gente quer fazer o convite para vocês. A gente foi convidado bem antes mesmo da cerimônia acontecer. Acho que foi o Fernando Meirelles, que estava na direção artística. E aí a gente teve que assinar um termo de confidencialidade. E eu tive que segurar esse segredo por uns bons meses. Cara, assim, né? Porque assim, como parece algo tão distante, Muito tão. grande, né? É tão grande e uma coisa que parece que é quase impossível de acontecer, vamos dizer assim, né? A gente estando lá em Belém, no norte de Londres, toda essa questão, por que não chamaram a Fafá, a Gabi, sabe? Vai estar lá Dona Nete, as pessoas que estavam numa projeção um pouco maior que a gangue, né? Mas tinha tinha um porquê da gangue ali, né? E como é que você se sentiu sendo vista pelo mundo todo? Nossa, é um êxtase para mim. Eu acho que quando eu lembro desse momento, é como se fosse um sonho, um filme que aconteceu. E assim, no backstage, né, rodeado de Zeca Pagodinho, Marcelo D2, Fernanda Montenegro, Anitta, Gisele Bündchen. Então, é tipo como se tu tivesse assim, cara, eu, eu eu tô aqui. Tô aqui. Eu, Eu tô aqui. Eu mereço estar aqui também. Você falou, né, que você tem 4 filhos, Sim. né? E aí eu fico pensando, né? Você tem vários compromissos, uma agenda Aham. lotada, é mãe, tem a sua carreira, né? inclusive veio aqui depois de um outro compromisso. É, Ontem você estava gravando. Ontem à noite eu fiz 2 shows. Uhum. Ontem eu cantei com a Gabi, que a Gabi lançou A Gabi lançou ontem a turnê Rock Doido, que é esse disco novo dela, que eu faço participação, a Gangue do Eletro. É aquele que tá no Instagram? Que você Fez um lançou? feat, Rock Doido. O disco dela se chama Rock Doido. então como que você equilibra tudo isso? Você mãe. Olha, eu acho que não equilibra. Na verdade, eu acho que uma hora, assim, existe momentos, né? Um momento que eu acho que, assim, que eu tenho que me dedicar a alguns trabalhos. E aí, como mãe, eu vou acabar faltando de alguma forma, mas eu tenho o suporte da minha mãe, né? Que tá ali sempre por mim, falando, levando as crianças na escola, né? Tem uma vacina atrasada, tem uma consulta que precisa ser feita. Mas é todo dia aqui no celular vibrando aqui com o papai mandando vídeo, mandando foto, ligando para eles. Então, eles já entenderam, né? Eles entendem que faz parte do trabalho. Eu, quando era criança, meu pai não era cantor, mas ele era policial e ele não parava em casa, quase não via ele. E a minha mãe, professora, trabalhava na secretaria de uma escola e eu também quase não via ela. Eu só via ela à noite. Qual que é a idade deles? O Josué já tem 16 anos, a Alexa vai fazer 9 anos, o Joaquim tem 5 anos e o Mateu tem 2 anos. Nossa, bem, Pequenininho. bem diversificado aí, né? Sim, Agora você falou de uma coisa importante que é a rede de apoio, né? isso. Você tem a rede de Tenho a rede de apoio, né? Eu fico imaginando quantas mulheres, principalmente as mulheres que moram na periferia, que não têm rede de apoio, né? Bem, eu sou mãe solo, né? Eu tenho a Sim. rede de apoio dos meus pais. Uhum. Eu com meus pais, eles me ajudam não só com essa questão das coisas pontuais de rotina, mas na questão da educação também, de ajudar a direcionar e tudo mais. Olha, minha filha, eu acho que a gente. Então, vamos chamar de maternidade compartilhada. Uhum. Eu tenho uma maternidade compartilhada com a minha mãe. Até porque também meu sobrinho José,
que já tem 18 anos, também cuidei dele. E eu cresci sendo criada pela minha mãe, as minhas tias, pelas vizinhas da rua. Quando a minha mãe precisava trabalhar, as vizinhas tomavam conta da gente, ia lá deixar comida, ou então ver se estava faltando alguma coisa, né? Então ficava ali sob os olhos dos adultos, né? Principalmente das mulheres. O pessoal é bem solidário, assim, lá na... Sim, eu acho o norte assim. É como se é o verdadeiro sentido de comunidade, Hum. né? Por exemplo, a mamãe precisava sair, trabalhar, aí avisava a vizinha que, que praticamente posso chamar ela de tia, né? Mas ela também, em alguns momentos, teve que ser minha mãe, me puxar a orelha, me botar para dentro de casa, me ralhar, me mandar tomar banho. E eu obedecia, e a gente obedecia. É legal isso, né? Porque realmente parece uma comunidade É uma indígena. comunidade, Onde porque a eu... comunidade indígena é uma maternidade compartilhada. É, Sim. O conceito faz parte da cultura dentro indígena. da E o bebê, né? A criança, ela é responsabilidade de todos. de todos. Uhum. Entende? E não só das mulheres, inclusive, Inclusive dos Uhum. homens, sim. né? Uma coisa que acho Devemos aprender que mais. a gente não acontece muito dentro da região urbana, né? Vamos dizer assim. Dentro da região urbana a gente não vê isso, tanto os homens envolvidos nesse processo de criação. Acho que as coisas têm mudado mais. Acho que a gente tem conseguido, né, evoluir bem distante do ideal, mas eu acho que as coisas já mudaram bastante. Pelo menos se fala nisso, Se né? conversa Se sobre. conversa sobre, né? Porque ainda há muitos homens que acham. A maioria das mulheres brasileiras criam seus filhos sozinhas. Sim. Eu tenho... bom, nós somos psicanalistas, né? E eu tenho pacientes que a mulher sai para trabalhar e o marido é responsável por levar a criança na escola, por buscar, né? Então isso é uma coisa bem comum hoje. Meu pai é o cara que faz isso, né? Que Legal. vai buscar, que vai deixar, Meu pai sempre foi um pai muito presente, apesar de todos os trabalhos que ele tinha, e tá na rua, e às vezes passava madrugada, viagens longas. Eu acho que assim, o suporte afetivo, eu acho que ele vai além dessa questão, né? Do buscar e do deixar. Mas, tipo, o suporte afetivo de dizer, pai, poxa, aconteceu isso no colégio. Aí tinha um diálogo não acho que você tá agindo da forma correta. Aí tinha um diálogo, horas de sermão, às vezes. Mas existia um diálogo, né? Existia uma troca ali, o interesse de saber o que estava acontecendo comigo. A mamãe era mais da parte de levar a gente ao médico, mas o papai sempre por dentro do que estava acontecendo, né? E se precisasse, se a mamãe não tivesse que cuidar das outras crianças, o papai pegava, eu vou levar no médico. Meu pai me acompanhou em todas as minhas gestações, e na última principalmente, no último parto, né? Ele esteve comigo. A minha mãe me acompanhou na hora do parto, o papai foi cuidar das crianças e dos sobrinhos e netas em casa, porque não sou só eu que sou filhenta. Existem os filhos dos meus irmãos, meus sobrinhos, a Ruth, o A casa está sempre cheia. A casa está sempre cheia de criança. Eu acho que isso é uma vida, assim, sabe? Eu acho que a gente conseguiu construir essa estrutura familiar, né? Uma boa estrutura familiar, todo mundo sempre se ajudando. Meus irmãos, quando precisa, meu irmão mais velho, quando precisa viajar, ele deixa as crianças lá com a gente, aí quando eu tô em casa, né, ajudo também, e a mamãe adora, né? Ela adora isso. Eu sei que você passou por momentos bem difíceis, né? Que foi Sim. bastante divulgado na mídia. Mas, assim, o que você acha que foi mais difícil? Entender essa violência, passar por ela ou se reconstruir depois? Porque sempre fica. Eu acho que eu tenho minha resposta na ponta da língua. Eu acho que o mais difícil de tudo mesmo é se reconstruir. Porque quando a violência está acontecendo, parece que a gente está sem esperança, né? A gente acha que não tem saída para aquilo ali. A partir do momento da saída dessa violência, você
tá você tá sem, você não sabe Você o que perde a você é, você tá perdida, sem identidade. E aí, para você se reencontrar, é um processo que a gente parece ali naquele começo, quando a gente sente a liberdade, quando a gente se sente mais bonita, quando a gente entende que tudo aquilo foi uma violência que aconteceu, né? E que não faz parte da realidade. Que na hora não entende. Na hora não entende, mas depois quando passa ali aqueles mesezinhos que você vai começando a retomar tudo, tu pensa que aquele é o momento de reconstrução, que tudo mudou. Mas aí passam-se 6 meses, passam mais alguns meses, aí tu conhece outra pessoa. Aí começa a vir um monte de gatilho, medo. Aí tu vai ver que tu jogou muita coisa para baixo do tapete, que tu não te curou direito, que tu não tá preparada, que ainda tem muita coisa pela frente, porque principalmente quando você sofre com uma das piores violências que eu posso dizer. Até eu já sofri todos os tipos de violência doméstica, mas para mim a pior violência, que foi o que me adoeceu mais, foi a violência psicológica. Essa é a que Né? Que causa eu maior sendo uma estrago. grande artista, eu não conseguia me enxergar o meu tamanho. Na minha cabeça, eu já estava acabada, eu era feia, ninguém ia me querer, porque eu estava cheia de filho, eu perdi a visão do meu olho direito, e ele falava assim: tu vai morrer cega, tu só tem um olho, tu vai depender de mim para tua vida toda. Mas ele falava que você era feia, que você Falava, tudo. falava, falava. E eu estava acreditando. O que era tática? Me colocar ali naquele lugar, me apequenar, me apequenar, me apequenar, até que eu não conseguisse me enxergar mais. E aí eu ficar ali naquela prisãozinha de porta aberta. É uma grade. Eu vejo a violência psicológica dessa forma, como se fosse você estivesse numa jaula, numa grade, numa cela com a porta aberta. Esse é um problema, principalmente nos países conservadores e machistas, que é onde a gente vive, né? Que o homem, ele acaba, dentro desse conceito machista, ele acaba aprisionando a mulher. Ele necessita colocar essa mulher do jeito que você falou, deixar ela pequena, para caber no mundo dele, para que ele possa se sentir mais homem. Não. E é uma coisa tão infantil, Uhum. né? E ele falou na minha cara, que falou: só falava isso pra ti, pra tu ficar comigo. Desse jeito. Ah, falou disso depois? Ele falou isso pra mim: só falava isso pra ti porque eu tinha medo de tu me deixar. E o que que isso mudou em você como mulher agora? Já passado Isso um me tempo. destruiu pra caramba, né? Eu acho que pra piorar, existe o fruto, né, desse relacionamento. E eu acho que a gente deveria conversar mais sobre o quanto a justiça contribui para esses ataques psicológicos, para perseguições para a mãe, principalmente essa lei da alienação parental. Ela é extremamente perigosa. Porque, claro que existem mulheres alienadoras, mas essa É a realidade. não é a realidade, é algo que foge da regra. Porque, no geral, geralmente, essa lei da alienação parental ela é utilizada para usar o filho como uma forma de ataque e moeda de troca. Então, eu venho sofrendo isso desde a separação, desde o término. Então, é sempre mesmo com a guarda definitiva, é sempre um processo atrás do outro, querendo retomar a guarda, querendo não sei o quê, querendo. Já tentei vários acordos, aí fica parecendo que eu sou a pessoa que é a problemática, sempre colocada nesse lugar de, ela não. Mas não é, porque quer que seja as coisas do jeito dele, e eu acho que o filho tem a questão ali de ser compartilhado, né? As responsabilidades, mas nesse caso, quando eu como mãe, quando eu percebo certos tipos de comportamento desse tipo ligar no dia do aniversário de uma criança, a gente mora em estados diferentes, né? No momento de pandemia, e a pessoa fez uma festa, convidou todos os amiguinhos, botou o bolo, decorou a sala inteira e ligou.
para a criança e falou: olha só, filho, o que você está perdendo? Fiz uma festa para você. E a criança isolada, só com um bolinho lá, uma decoração, mas entre nós, né? E eu fiquei olhando e falei: cara, isso não é normal. Eu não acho isso normal. Isso não pode ser normal. Aí o que parece, fica parecendo o quê? Olha só o que você está perdendo. Você poderia estar aqui comigo. Mas você escolheu estar aí. Agora fica aí que está perdendo aqui. E como é que você... Isso para mim é uma violência psicológica com a criança. Então, na minha cabeça de mãe, esse afastamento é uma forma de proteção, né? De proteger o psicológico dos meus filhos. E você conversava bastante com os filhos a respeito disso? Acho que nem precisou muito. Eu não consegui conversar porque algumas coisas são bem pesadas. Eu acho que não tem. Eu prefiro como é que eu posso dizer? Deixar esse momento dessa primeira infância, não vou dizer uma ilusão, mas com você tá protegendo. esse olhar, essa visão que toda menina tem que ter do seu pai, do seu, né, de referência masculina. Então de primeira eu não falei muita coisa, mas ela viu muita coisa. Então eu não tive como esconder nada, porque ela já tinha 4 anos, 5 anos, então ela lembra de muita coisa. Né? Então, a minha atitude, a minha força para sair disso também foi porque eu não queria que a minha filha crescesse naquele ambiente, vendo aquelas situações. Até para ela não chegar na vida adulta e buscar referências de relações parecidas com aquilo que ela viveu dentro de casa na infância. Você falou força. E você transmite essa força. E, inclusive, no seu trabalho. Né? A gente estava, né, assistindo alguns vídeos seus, você transmite muita força. E você acha que como você transmite isso para as mulheres? Como você se vê nesse papel? Porque você transmite essa força. Eu transmito porque foi necessário, né? Eu tive que ser forte para sobreviver em várias questões na minha vida, assim, não foi uma força que ela veio do nada, foi uma força que ela foi sendo construída, foi sendo forjada a ferro e fogo, mas que eu entendi que eu tinha chego nesse lugar e que eu precisava ocupá-lo, já que as pessoas estavam me colocando, né, nesse lugar, e eu meio que falei assim, cara, é uma responsabilidade de inspirar outras mulheres, principalmente nas minhas músicas, nos discursos, e usar minha arte para meio que trazer as mulheres para esse lugar, né? Que a gente falou-se muito em empoderamento, né? Sim. Mas eu prefiro chamar de autonomia. Verdade, né? Isso que você estava falando a respeito dos seus filhos, tudo, essa coisa assim da justiça, né? Ser toda vez acionada por causa de problemas, né? A pessoa acredita que algo está errado, então vai lá e aciona a justiça. Esse meio, a justiça sendo esse meio de comunicação entre o casal, né? É uma coisa. Como que você vê isso daí? A justiça sendo equilibrada. Sendo assim um mediador. Olha, muitas vezes é uma forma de proteção da mulher, porque apesar de ter essa coisa bem assim, como é que eu posso dizer, alheia, né? Mas muitas vezes eu acredito que. Porque quando o cara é narcisista, quando a pessoa é narcisista, a gente não fala-se muito sobre essa palavra, né? Ou sobre comportamentos narcisistas, mas essas pessoas elas existem, não existe diálogo. Tem que existir um contato zero ali, um afastamento, né? Porque aqui ou lá, essa pessoa ela vai continuar a violência dela. Porque por mais que ela troque de vítimas vão, mas tu vai sempre existir ali atrás. Ela vai sempre ficar questionando, cadê ela? O que que ela tá fazendo? Será que ela tá melhor do que eu? Pelo menos eu já li tanto sobre isso para eu entender o que talvez eu tenha passado, que até hoje eu me questiono. Falei, meu Deus, será que é eu que sou louca? Será que sou eu que sou o problema?
Então, várias vezes eu. É porque sei o que é que acontece. Eu sou uma pessoa também reativa. Então, se alguém me ataca, eu vou me defender. E aí, quando eu me defendo, por fato de eu ser mulher, eu sou sempre colocada nesse lugar de desequilibrada, de maluca, de doida, de. E eles são fera em fazer isso. É uma das questões, quando a gente trata da violência doméstica, é desacreditar a pessoa. Isso, a gente E aí fica fica louca. nesses rótulos Posso de dizer assim, a gente louca. fica. Mas a gente fica. Não é louca, a gente fica nesse lugar de ficar brigando com a. A gente está perdendo. Vou falar de sanidade mental. A gente começa a perder a percepção do que é mentira e do que é verdade. Por exemplo, aconteceu uma coisa aqui que está descarada. A pessoa vem com um argumento, desconstruindo, invertendo tudo, invertendo tanto, que tu começa a parar assim, nossa, por que que eu fiz isso, né? Que é eu que Por que fiz que eu isso. olhei o celular dele, que estava conversando com um monte de mulher? Eu invadi a privacidade dele, eu tô errada, entendeu? Fala, tá vendo aqui? Não interessa, mas você mexeu no meu celular. Você invadiu a minha privacidade, você está errada. Eu posso te denunciar, isso é crime. Entendeu? Então, é uma inversão das coisas, uma capacidade de inverter as coisas e te colocar no lugar de culpada que tu não consegue mais distinguir. Uhum. Entendeu? E tu vai perdendo essa percepção. Com o longo do passar dos anos, vai ficando cada vez mais difícil. E eu ouvi de uma cantora muito conhecida no Brasil todo, acho que eu não posso falar sobre o nome dela aqui, mas ela disse assim pra mim: que bom que você conseguiu sair cedo. Eu passei anos passando por isso, e para eu sair foi muito, 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 muito difícil, mas eu também consegui sair. O que importa é conseguir sair. Porque, como eu falei, a porta tá aberta da cela. Você tá presa lá, parada, porque você não consegue E principalmente por causa sair. dos filhos, né? É, Ah, existe essa questão. Existem mulheres que são dependentes financeiras, porque existe esse tipo de violência também, né? A Sim. pessoa tira toda essa tua estrutura e te Tira toda a coloca rede de toda a tua apoio. rede de apoio. Eu fiquei sem rede de apoio. Uhum. Eu não podia conversar com os meus amigos, eu não tinha uma rede de qualidade, de amizades próximas, era só ali com a pessoa de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e não tinha nem espaço nem para dialogar, nem no celular, nem em ambientes públicos, então sempre a pessoa ali, né? E aí isso é muito difícil, porque até para os teus amigos conseguirem te perceber que alguma coisa está acontecendo, e eu, por fato de ser essa figura, essa mulher forte, não sei o quê, eu também tive muita vergonha. Muita vergonha. São vários fatores. É, São vários eu fatores tive que medo fazem. do julgamento, porque a sociedade ela é patriarcal, né? É machista. Então, quando eu expus toda a situação, eu ainda fui muito atacada, fui muito questionada, e apesar de toda a minha credibilidade artística e também pessoal, eu ainda fui muito questionado por pessoas que nunca me viram na vida, né? Não sabem nem quem eu sou, nem nada. Mas fui questionada, fui colocar, tudo isso, ainda teve 2 filhos. Tudo isso, mas estava não sei o quê. Engraçado que essas mulheres, elas vão vivendo a situação aí. Quando sai falando mal do cara. Por que não saiu antes, né? Por que não saiu mas antes? o relacionamento abusivo, ele é isso, né? É. A pessoa não vai percebendo essa teia, né, que vai envolvendo, não vai percebendo o quanto que aquilo é tóxico, E a quanto gente percebe que a gente vai criando, além da prisão que a pessoa cria pra gente, a gente vai criando também. Essas. Porque tem um essas peso, uma carga social em cima da mulher, Uhum, né? sim. Uma coisa que eu até falo também para algumas pacientes que eu tenho, que vivem, né, situações não extremas de violência, mas vivem outros tipos de violência, essa carga social coloca um peso na mulher, como ela sendo responsável por
manter a família, manter a casa, ela sendo A a sobrecarga. culpada, ela sendo a culpada desse As processo coisas todo. darem errado. Isso. E se ela casa, né, tem uma união com um homem e que vive bem, a primeira coisa que se fala é, nossa, ela deu sorte. É. Ela casou com um cara bom, então o cara é bom quando o casamento dá certo. E quando o casamento dá errado, é por que que ela deixou de fazer? Isso é muito pesado para mulher. Sem contar que ela tem que cuidar dele, né? A gente carrega os pesos. Tem que cuidar. Isso, nossa. Assim, ó, quando o cara. É engraçado, tem umas coisas que a gente vê na vida assim. É, que por isso que a gente tá rindo, porque o assunto é sério, tá, pessoal? a gente tem a. Às vezes a pessoa tá toda amarrotada, né? E o homem, né? Aí a pessoa fala assim: Nossa, tá toda amarrotada. Será que a mulher desse cara não vê Não isso? vê isso? Ela não cuida dele. Ela não cuida dele. cuida dele. Ai, gente, pai. Sinto Pois é. muito. Mas você citou uma coisa que eu não quero deixar passar, né? Que é a visão monocular que você tem. E eu acho que isso deve ter. Isso mexeu muito comigo. Isso me Isso. colocou nesse lugar. Mexeu com a minha, na verdade, com a minha autoestima, Uhum. né? E também mexeu com o fato assim, o que que aconteceu? Criou-se uma dependência, né? Ai, tu não pode fazer isso porque tu não enxerga. Não pode fazer, não, tu não vai sozinha porque tu não enxerga. Tu não vai nessa coisa porque tu não enxerga. Aí eu falei, gente, mas eu nunca enxerguei. A minha mãe olhou na minha cara e falou, minha filha, tu nunca enxergaste nada na tua frente. Nasceu com catarata, pegava 2 ônibus sozinha com 15 anos para ir pro colégio. E agora tu tá aí que não pode atravessar uma rua porque perdeu a visão de um olho. Que isso? Para com isso. Tu não é assim, não é a minha filha. Minha mãe me deu um choque de realidade. Ou seja, Isso- era isso- duas cegueiras ali. Isso eu já tinha saído, 2 cegueiras. A cegueira social e a cegueira física, né? E a minha mãe me puxou assim, pra uma realidade que eu olhei pra ela e falei, é verdade. Eu nunca dependi de ninguém pra fazer absolutamente nada na minha vida. Eu sempre fui extremamente independente e autônoma. Então, que isso? Por que que eu tô assim? E é desde quando que você tem esse problema no. Vai fazer 10 anos em 2027 agora. Foi em 2017 que aconteceu um episódio, na verdade, é uma história bem longa. Eu nasci com catarata congênita, hereditária, né? Uhum. E essa cirurgia deveria ter sido feita na infância, não foi feita. Não. Eu fiz cirurgia tardia, desenvolvi glaucoma. E o glaucoma ele tem que estar sendo tratado, ele estava sendo tratado. Que em 2017 eu tive um problema no siso. E eu precisei extrair esse siso. Ele estava quebrado, eu precisei extrair. E aí houve um erro, né? Do dentista que extraiu o siso ainda infeccionado. Isso é muito perigoso. A bactéria entrou na minha corrente sanguínea, criou um abscesso, né, do queixo, que saiu secreção purulenta do meu queixo até o meu peito. Então tem umas cicatrizes aqui ainda dos tubos que ficaram aqui. Eram tubos para drenar a pus. Depois que eles fizeram a drenagem, eu fiquei com 6 tubos aqui, 3 rígidos e 3 maleáveis que passavam por dentro da minha carne aqui. Uhum. O meu corpo estava muito frágil, porque eu tava amamentando a Alexa, ela tinha 9 meses. E eu não estava conseguindo brigar contra o... Na verdade, eu fui muito forte. Que as pessoas morrem em 3 dias de sepse. Eu tava tendo uma sepsitemia, né? Uma infecção generalizada. As pessoas morrem em 3 dias. Sem tratamento, eu passei 2 esperando o leito. Quando eu entrei no leito, eu passei mais 2 esperando a cirurgia. E eu posso dizer uma coisa, se eu não fosse quem eu sou, socialmente falando, né, estado social, eu não teria sobrevivido. Porque o que mata as pessoas é o atraso dos serviços, né? Do atendimento. A demora na questão dos leitos e tudo mais. E aí eu entrei para fazer cirurgia, tive paradas cardiorrespiratórias, dei bastante trabalho para o médico. Dr. Célio Cunha, muito obrigada. Me salvou, porque ele pensou em fazer tráqueo, né? E tudo mais, tem toda essa questão, o fato de eu ser cantora.
Enfim, eu saí da sala, eu no meu corpo, aí eu começou a luta contra a bactéria. Continuou a luta contra a bactéria, na verdade, que era mais isso que era a questão. Eu emagreci muito, 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 fiquei muito magra. E eu comecei a receber corticoide na veia, porque meu corpo precisava lutar contra a bactéria e eu não tinha mais essa força, né? Era corticoide, glicose, porque eu não conseguia me alimentar direito, porque a região da minha boca ficou cheio de furos embaixo da minha língua, e a minha língua estava tão inchada que estava tomando conta da minha da minha boca toda e principalmente fechando as vias aéreas. Então eu estava com aparelho respiratório, que não, a bactéria atingiu bastante o meu pulmão, então já estava nos meus órgãos. E aí a gente estava tipo nos últimos antibióticos, e o médico chegou para mim, olha, a gente tá nos últimos antibióticos, a bactéria tá muito forte, você precisa lutar pela sua vida. Você precisa lutar pela sua vida. Você precisa brigar pela sua vida. Aí você é forte, você vai conseguir. Aí tem uma questão, você tem glaucoma, né? A gente tava fazendo um tratamento de corticoide que é necessário, mas quem tem glaucoma não pode fazer o uso de corticoide, né? Porque a pressão ocular vai lá para cima. Então, mesmo pingando colírios, mesmo, não adianta. Era muito corticoide. Praticamente, o corticoide brigou mais pelo meu corpo do que meu próprio corpo. Eu já não estava mais, não tinha mais essa força, né? E aí foi isso que fez eu perder a visão do olho direito. Então, o que que eu penso? Eu penso que quando alguém me ataca a minha visão ou a minha aparência, né? Porque o olho cego ele vai perdendo a coordenação, ele vai murchando, então tem toda uma questão estética também. Isso mexeu muito comigo pela questão artística, E você não enxerga nada. profissional, não, completamente cego. E aí, isso ali naquele período, eu pensei, o que me fez ter forças para enfrentar isso foi eu pensar que foi um olho pela minha vida. Foi uma troca, né? Melhor estar cega de um olho, mas ainda enxergando, porque o que podia ser pior, eu podia perder a visão dos dois olhos. Então eu sempre penso que podia ser pior. Então sempre agradecendo pelo que eu ainda tenho, né? Que é a visão do meu olho esquerdo. E a vida. Sim. E a possibilidade de ver meus filhos crescendo, ainda tive mais 2. A sua história é uma história bem legal. Bem legal, não, bem bacana, assim, de você tá contando, assim, porque ele traz, assim, uma coisa que a gente gosta muito de falar aqui, que é essa coisa da superação. Sim, O sim. quanto que você consegue se superar e você sai de várias situações onde você esteve ali próximo de desistir, né? E ainda tem mais um adendo aí. Eita. Vamos lá. Tem mais um adendo. Eu sofri violência psicológica enquanto eu estava no leito. Ninguém gosta de ti, tá vendo como ninguém gosta de ti? Cadê as pessoas que te amam? Elas não deveriam estar aqui cuidando de ti? Por que que só eu tenho que dormir nesse hospital imundo? Eu não vou dormir aqui. Falas desse tipo de, ai, quando tu voltar, que tu entrar em casa, a gente vai detetizar tudo. Detetizar. Vai limpar tudo na casa, vai mandar detetizar tudo, porque as roupas, pegar as roupas, jogar fora, não sei o quê. Porque ela ficou muito tempo no hospital. Uhum. É isso, né? Mas olha, eu acho que teve aí uma... Eu chamei, inclusive, a assistente social e disse que não queria mais que a pessoa entrasse no hospital, porque a pessoa estava me atrasando a minha evolução. E aí eu comecei a pedir ajuda dos meus familiares que estavam na cidade, né? Que estavam em Belém. Meus pais não moram em Belém há anos. E aí o meu irmão estava com a bebê recém-nascida e ele e a mulher dele começaram a fazer escalas para ir cuidar de mim também. Então acho que isso, quando eu vi eles lá, desconstruiu assim já também alguns tios meus foram me visitar, desconstruiu também aquele negócio
tava colocando na minha cabeça de que Você era sozinha. eu era sozinha. Uhum. Que eu era sozinha. Acho que é você agora, com o seu olho esquerdo, você enxerga o mundo de uma forma diferente, né? Eu acho que essa experiência de quase morte me fez ser uma pessoa, posso dizer assim, vou chutar o balde. Porque assim, quando a gente vive isso, a gente sabe que é o real problema das coisas, né? Apesar de chorar com certas situações, com o que acontecem no dia a dia da gente, né? E a gente às vezes se está vulnerável, está frágil, tá emotivo e acaba se afetando com problemas que são resolvíveis. O que que eu costumo dizer para todos os meus amigos, para minha família, para todo mundo que, gente, o único problema da vida é não ter saúde. Quando você não se vê sem saúde, com a possibilidade de morte, isso sim é um problema. Porque tu pode até ter dinheiro, aí mesmo tu tendo muito dinheiro, isso pode até alongar ali ou te proporcionar os melhores tratamentos. Mas não é o suficiente. E E eu fui tratada no hospital público da Universidade Federal do Pará, no Barros Barreto, que é um hospital referência de tratamento de infecção. então você foi bem, Bem tratada, tratada lá. bem cuidada. Como é que você trabalhou essa questão da profundidade? Porque quando você perde um olho, você perde essa noção de profundidade das coisas, né? Sim, sim. Você vai pegar, Periférica. Então, quando eu vou pegar, eu vou aqui, assim, você ó, vai tateando, né? devagar. Não, eu vou lento. Hum. Eu comecei que eu sou muito agitada, né? Então, eu tenho que administrar para que eu não faça movimentos bruscos, né? Porque eu posso me machucar. Na hora de descer uma escada, por exemplo, eu descia, tá, 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 tá. Hoje eu desço a escada assim, ó, seguro no corrimão e vou descendo de degrau em degrau, me segurando forte aqui. Porque se caso eu pisar e tiver algum desnível num degrau de um para o outro, mesmo com o nosso cálculo lógico, porque depois que a gente desce uma escada umas 3 degraus, nosso cérebro calcula que os outros degraus vão ter a mesma distância, né? Então, mas mesmo assim eu não confio nisso. Então vou me segurando e pisando, porque já aconteceu de ter um degrau do nada um maior que o outro. Aí tu vai pisando. E aí isso acho que o que mais me afeta, me afeta não, o que mais a dificuldade maiores que eu tenho é para atravessar a rua, porque como eu não tenho visão desse panorâmica, né, desse lado aqui eu não tenho esse reflexo. Então, se o carro, se a rua for dessa mão, eu vou ter que fazer esse movimento aqui para olhar se tá vindo o carro. Uhum. Entendeu? Então, aquele negócio olha para um lado para o outro, geralmente as pessoas que enxergam tudo, elas fazem isso aqui, né? Sim. Aqui. Eu tenho que fazer assim, girar o pescoço. Então, a visão periférica realmente ela te dá uma percepção muito e isso ampla. aconteceu também, um cachorro me machucar, né? Arranhou meu rosto, justamente porque eu não tinha. Quando ele pulou, eu não consegui ter o reflexo de me proteger, de tirar, né? Aí acabou atingindo aqui meu rosto e arranhou. Mas isso são pequenas coisinhas, assim, que eu percebo. Na verdade, assim, para enxergar, sei lá, eu cheguei aqui na rua e fiquei procurando o número do prédio. Então, outras pessoas que enxergam melhor, elas conseguem passar o olho nos prédios. Ah, aquele ali não é, aquele ali não é, aquele ali. Eu não, eu tenho que andar, me aproximar para olhar para ver se é esse mesmo. Né? Quando eu era criança, eu tinha dificuldade para enxergar a placa de ônibus, né? Placa. Quando tá muito sol para enxergar se o sinal tá fechado ou tá aberto. Então, acessibilidade à luz, né, também. Faz muita diferença quando às vezes está num sol muito forte, eu não consigo abrir o olho, então eu tenho que usar óculos escuro direto. Esse óculos aqui, ele não é um óculos de grau, né? A lente dele é assim, ele me dá uma. O óculos para mim ele é uma segurança, né? Sim. Que às vezes eu posso fazer assim, ó. E eu acho que ninguém tá percebendo que eu tô fazendo assim. Mas essas Forçando luzes pra aqui enxergar. não te prejudicam. Não, eu acho que já me acostumei. Eu acho que quando eu tava com glaucoma
muito desequilibrado nesse olho aqui, quando eu enxergava desse olho, eu sentia mais dor. Uhum. Quando eu ia pro estúdio, por exemplo, lá no dia que a gente gravou o Esquenta com a Regina Casé, a gente foi cedíssimo pro estúdio e a gente saiu de lá de tarde. E aí eu cheguei no hotel tomando remédio para dor, pingando o colírio do glaucoma, pingando o colírio pra dor, porque eu enxergava normal, Uhum. mas eu tinha passado o dia exposta àquela luz. E esse meu olho aqui era o que eu tinha um grau, uma coisa mais alta do glaucoma, né? A pressão mais alta. Esse aqui, a pressão é baixíssima e está controlada. E você veio aqui para São Paulo porque veio pro show, né, Da Gabi. da Gabi. Você tem aí alguns compromissos aí na televisão agora na próxima semana. E os seus próximos projetos, o que que você traz? Eu tô com alguns lançamentos, né, de tecnobrega, de músicas com alguns artistas que são do norte, são do Pará também. E eu pretendo lançar um disco ainda esse ano. Eu não sei se vai sair nesse primeiro semestre ou no segundo. No início do segundo ou no final do primeiro, não sei, mas vai sair um disco esse ano. E tem o meu trabalho com a Gangue do Eletro também, né? Que é a banda. Ainda São existe. 2 projetos. Uhum. Eu faço meus shows com a Gangue e toco o meu trabalho solo. Que é o que, no caso, a Gangue ela tem uma agência que toma conta da agenda, de tudo mais, e eu sou independente. E você, o que que você tem mais trabalho, com a gangue ou o seu trabalho solo? Eu acho que é equilibrado, mas no meu trabalho solo, como eu não tenho uma agência, um produtor, um empresário, eu sou independente, acaba que fica tudo na minha responsabilidade. As questões executivas, né? Você que responde os Sou eu que e-mails, seu respondo WhatsApp? e-mail, WhatsApp, sou eu que coordeno a equipe, sou eu que corro atrás de agenda, sou eu que faço tudo no meu trabalho solo. Sou eu que fecho as parcerias com as gravadoras, sou eu que fecho a minha agenda com imprensa. Então, é, acabo ficando sobrecarregada, né? Com a gangue, não. A gangue tem uma equipe para isso. E aí, na gangue, eu só geralmente contribuo na questão da escolha de pensar o figurino, a performance de palco, né? E na hora de gravar as músicas, geralmente quem compõe e produz são os meninos. E aí, no meu projeto solo também, tem uma questão que eu falo que eu quero falar sobre a realidade das mulheres, né? Eu tenho um discurso que a gangue ela tem um discurso e eu tenho um discurso, apesar de ser tecnobrega, tem um discurso diferente. Sim. Então você acha que a sua música ela não é apenas uma diversão, ela também é uma forma de resistência, É sobrevivência? uma forma de sobrevivência, é uma forma de ter um lugar de fala, de expressão, entendeu? De conexão, de identificação, porque uma coisa que eu percebo muito quando eu lanço alguma música, muitas mulheres se identificam e elas acabam vindo para mim contar as histórias delas e a gente acaba tendo uma troca. E isso tem sido muito enriquecedor, porque eu acho que quando as mulheres entenderem que a gente precisa conversar, que esse afastamento é uma tática para nos enfraquecer, é, a gente domina o mundo. Ou então a gente acaba com tanto sofrimento, porque eu acho que o que mais machuca é justamente essa coisa de tu achar que tu tá passando por isso sozinha, que a vida da tua amiga é mil maravilhas, que ela tá super feliz lá vivendo tudo de bom, ou que as tuas amigas estão todas bem, só tu que tá mal. Isso aí não é a realidade, né? Acho que quando a gente senta para conversar, que uma solta uma coisa, e eu estou falando não só de relacionamento amoroso, eu estou falando de profissional também, né? Porque às vezes nós mulheres a gente passa por situações parecidas dentro de estúdios, em cima dos palcos, coordenando equipes, que outras também passam e a gente acaba guardando aquilo ali, né? Ficando se fechando, só se entristecendo e achando que, ai, poxa, tenho vergonha de falar sobre isso, ai, não quero que as pessoas saibam, blá, blá, blá. Mas quando a gente começa a conversar sobre com as nossas amigas, elas começam a contar as experiências delas também, a gente percebe que é um problema Social. social, é uma coisa muito maior do que tu estava achando ali que era contigo.
E sozinho ninguém consegue nada, né? A gente Então, precisa. força de troca, esses discursos, tem uma força de troca que também tem me ajudado com esse processo de cura. Entender que eu me senti muito, acho que uma das coisas maiores dores minha, não só na época, mas acho que ainda até hoje, ainda não me consegui largar essa mochila, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é muito pesado. Porque tu sempre acha que, porque eu escolhi errado. Porque eu queria ter teria ter vivido o sonho da família, proporcionado isso para os meus filhos, Isso é uma essa coisa. estrutura familiar. Então a gente carrega uma culpa que não é nossa, não é só nossa, né? É uma Esse carga sonho, social, É. peso da carga social. esse Desculpa. sonho da família tradicional, né? É uma Isso. coisa que ele tá tão A gente foi enraizado. ensinada desde criança, vendo as princesas da Disney, Sim, ser feliz para sempre. sim, sim. E é muito enraizado isso aí. Isso daí, inclusive, ele tá. A mulher, ela sente mais essa pressão, mas o homem também, ele tem Também sente. essa coisa da família. O machismo, ele é prejudicial para todo Para mundo. todo mundo. O homem fica também com essa carga de, de ter que prover, de não sei o quê, de Acho que manter, você falou a palavra. de, Pra man- ver. Prover. de ter que Porque manter a postura da força, porque ele não pode sentir dor, ele não pode se sentir vulnerável, ele não pode se sentir fraco. Então eu acho que uma das cargas mais pesadas que homens carregam é justamente essa de não conseguir não poder não sentir. poder sentir, não poder demonstrar Só que ele é um sentimento. ser que sente. Não pode chorar, homem não chora, porque homem não chora. Essa é a pior frase que eu acho que criança, pode soar engraçado, mas e muita gente pode concordar com isso até hoje, mas isso não é verdade, gente. Eu, criança, acreditava que homens não tinham sentimentos. Tipo, Mas não é homem não você, não. homens não tinham, na minha cabeça, quando eu lembro muito bem desses pensamentos, desse questionamento, que homens não gostavam de ninguém e que homens não choravam, que homens não sentiam dor. Por exemplo, minha mulher foi embora, eu tô sofrendo. Hoje a gente vê muito, mas na minha cabeça, o homem não sentia nada. Não sentia a dor que a mulher sente quando é abandonada, por exemplo. O homem não tem sentimento. Essa era a minha ideia criança. Falou uma coisa muito importante, que eu acho que a gente vai precisar falar aqui no podcast algumas outras vezes. O homem, ele não foi ensinado a se sentir rejeitado. Uhum. E assim, a rejeição, ela acontece. Ninguém, né? A mulher, se ela é rejeitada, socialmente é mais aceito. O homem, ele, não que não é aceito, mas para a autoestima do homem, ser rejeitado é algo que é inadmissível. É ensinado assim, né? É Tô mostrado sofrendo assim. algumas perseguições, acho, por causa disso. Exato. E aí, Porque eu rejeitei. e aí né? você aceitar a rejeição, o homem aceitar a rejeição, é uma coisa muito. Tem que ser. É no machismo, né? Nessa cultura Tem que ser machista, normalizado, assim. o homem não admite ser rejeitado. A mulher, todos sofrem com a rejeição, seja ela qual for, Seja Uhum. qual- né? Homem, mulher, não importa. A rejeição é uma dor muito profunda. E a outra pessoa não tem obrigação de Exato. estar com você, te amar, e você tem que aceitar isso, né? É. A Magali sabe que eu sou bem chorão. Mas eu acho que as mulheres lidam melhor com Mas você sabe por que as Melhor. mulheres lidam melhor? Porque nós fomos ensinadas a a ser, ser. a aprender a ser. Uhum. Né? Então, o ser tá toda essa carga de sentimentos, então ela lida melhor com os sentimentos. Ela chora e tal. O homem, ele foi criado e ensinado a ter. A prover. Então, Porque- o prover porque tá quando- dentro do ter, né? Porque quando você E é diferente. rejeitado, quando você. Nem te oferecemos, né? Pode pegar. Quando você é rejeitado, mexe com algumas estruturas. Por exemplo, a questão do prover. O homem que ele precisa ser o provedor, aquele que tem sentimentos, aquele que não fica oscilando, né, com os sentimentos. E a gente oscila.
Uhum. A gente oscila, Humano, né? a gente humano. chora. É difícil é difícil você aceitar uma rejeição. Mas é lógico, o que você faz com isso é outra coisa, né? Aí já tem pessoas que pegam essa rejeição. Inclusive, eu acredito que essa seja uma das maiores causas de feminicídio. Sim. No Exatamente. Brasil é o fato do homem não. Exatamente. Não é ensinado o que você faz com essa rejeição. É. Porque, é porque se você é rejeitado, então você vai ter que. Não, é inadmissível, aí eu vou descontar na mulher, né, essa rejeição, né? Então, assim, é importante que a gente discuta sobre isso, que o homem ele precisa aprender a ser rejeitado, para que É. ele não venha a fazer. Cometer atos de violência contra a mulher, não só. E outra coisa, às vezes a perseguição, ela vem desse lugar também, né? Uhum. Porque no cara não aceita, né? Que você terminou, que você saiu dali porque ele acreditava que nunca mais tu ia reagir. Uhum. E aí acontece que chega uma hora que a mulher reage, porque ela cansa, né? Cansa. Cansa de falar. Os divórcios hoje em dia, a maioria quem pede são as E mulheres. para o não é os homem, homens. né, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, Magali? Por exemplo, eu fui rejeitado, mas olha, eu sou uma pessoa tal, eu tenho tal, eu provejo tal, como assim eu fui rejeitado? Né? Sim, eu fui rejeitado, né? E tudo bem. E tudo bem você ser rejeitado, não ser escolhido. Isso. E isso eu tenho que trabalhar muito. Vai saindo dessa coisa de casal e indo mais pro lugar do ego do artista. Eu tenho que a gente tem que trabalhar muito porque a gente tá ali jogando a nossa arte pro mundo, uma coisa que a gente tem um apego gigantesco, que a gente acredita muito e a gente tem que lidar com isso. Também. O fato de ser rejeitado ou até mesmo de não ser escolhido, ou das pessoas não gostarem de você, Não. né? Das pessoas. E eu falei, gente, tá tudo bem não gostar de mim, mas não precisa ficar nas minhas redes sociais Só não precisa me atacar, né? falando tanto de besteira. Eu falei, só não gosta de mim, vai você viver a tua vida, hein? Você tem muito hate, né? Tem muito, mas as pessoas. Aí eu comecei a fazer outro trabalho e eu falei, gente, bem, vamos lá. Essa pessoa aqui deve ter algum problema muito grave na vida dela, com alguma questão, porque não é possível que ela acordou hoje e decidiu, eu vou lá no Instagram da Keila falar que ela tem o olho torto. Quero ver o dia dela ruim. Sim, provavelmente. Então sim. eu acho que isso também é um das minhas formas de manter a energia, de me manter ativa, trabalhando, né? Filtrar essas questões, entender que essas pessoas não é uma coisa minha, do outro, né? E aí, com isso, eu consigo continuar trabalhando, porque tem gente que para. Tem artista que desiste da música, por causa desse tipo de ataque, ou então some das redes sociais, né? E eu acho que as redes sociais deu uma possibilidade para tanta gente falar sobre tanta coisa. São especialistas em nada, né? É verdade. Que eu sempre falo isso, os especialistas em nada já estão falando, nossa, essa menina não canta nada. Eu falei, gente, o que eu mais ouço de grandes músicos são muitos elogios a minha performance vocal. E aí tu vai ver o Instagram da pessoa, sei lá. Tanto é que você recebeu o prêmio nas mãos do Caetano Veloso, Isso. Ivete Sangalo. Sim. Tem essas. Eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim, de vez em quando, do nada, ele pega, sei lá, uma foto minha no Google, recebendo um Multishow. Eu acho que ele sente alguma coisa. Ele fala assim, olha aqui. Aí eu, não sei o que legal. Ele só pra tu te lembrar quem é tu. Sim. Sim. E assim, você não está sendo rejeitada, tá? Mas a gente vai ter que terminar. Não Mas vai antes- ser bem, não. Antes, você vai ter que dar uma coisa pra gente. O quê? Você vai ter que. Todo mundo que vem aqui tem que deixar a sua marca. Ah, que legal, uma assinatura. Isso. assinatura. Uma assinatura
Não Me ajuda estou, aqui, por favor. não estou pedindo nada, só uma. Opa, vamos deixar um autógrafo. Escolhe um lugar aí. Vou escolher o Ajuda som. ela, hein? Uhum. E, Ah, E segura segura aqui. Vou. É. Sim, olha o Juan, vou escolher do lado do Do Juan, lado. no topo. Tá vendo como ele é igual eu? Mas você sabe, enquanto você escreve, eu vou falar uma coisa. Segura pra ela. Ai, desculpa. Que falta de cavalheirismo Sim. da minha parte. Olha, mais um puxão de orelha, gente. A gente tem um quê com o povo paraense, né? Sim. Paraense. Aí, o pessoal do Pará, o pessoal lá do Amazonas, Do norte, do nordeste. Norte, Nordeste. Nós temos uma ligação muito forte Que legal. com o pessoal dessa região, porque a pessoa que nos Acessório. assessora é de lá. E ele trouxe assim muitas coisas pra gente dessa região, muitos conhecimentos, coisas que a Eu gente acho nem legal, imaginava. porque aí a gente vai trocando. A gente vai aprendendo sobre a aprendendo muito. Eu cultura. acho muito legal quando a galera daqui. Quando eu percebo que a galera daqui tá afim de fazer esse movimento de desconstrução também, de contribuir para que a gente se conecte. Eu morro de fato. vontade de conhecer o Pará. Nossa, Morro, seja né? bem-vinda quando for. Então a gente tem essa conexão com esses estados e a gente está muito feliz de ter essa conexão com os estados. Espero que venha mais artistas Vai vir. do Sim. Pará, Meu sonho é a Gabi. a Gabi, Ah, né? Gabi. Gente, é o Gabi vem. sonho. Fala com ela, por favor, Gabi. Aí, ó. Gabi. Aí, imagina, tá vendo? Mas a gente vai precisar encerrar e eu quero só agradecer muito a sua. Eu quero agradecer a presença. vocês também pelo convite. Juan, agradecer o Juan pela ponte de me apresentar essas duas figuras maravilhosas. Espero que você Adorei. tenha gostado. Adorei o nosso conversa inclusive não só sobre carreira, né, mas a gente entra nesse lado pessoal que eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas que o artista ele é um ser humano, né? Eu acho que as pessoas enxergam a Num gente mundo que tá faltando humanidade. isso, nesse lugar de que a gente é um robô, as coisas não acontecem com a gente, acontecem, né? A gente é vulnerável também, como toda e qualquer outra mulher, apesar da força, da desconstrução, ou até do conhecimento, do poder, do dinheiro, do status social, ou independente de qualquer coisa, acho que a mulher está sempre vulnerável. São assuntos extremamente necessários que a gente precisa falar. Sim, com E eu sou muito feliz por poder conversar sobre isso e eu acredito que de alguma forma alcançar alguns corações. Com certeza alcançou. E muitas mulheres vão assistir esse podcast e vão se conectar com você através da sua fala e através da sua história de vida. E a gente agradece muito por você nos contar. Obrigada, gente. Muito O obrigada. troço é esse. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Ok. É isso aí, pessoal. É mais um episódio que a gente está fazendo aqui. E siga-nos nas nossas redes sociais. Vão lá, dão like. Continue nos dando essa força para que a gente possa trazer mais artistas de outros estados. Porque aqui é um espaço de fala. Que é um espaço de E de fala, escuta. de escuta e de você trazer quem que é o artista. Quem que é a sua... que o artista ali tem uma pessoa e uma pessoa muito interessante, como é o caso da Keila, que nos presenteou hoje com a presença. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigada. Até o próximo Até programa. o próximo. Tchau, tchau. Tchau.